Shalom, irmãos. Meus irmãos, hoje eu venho com um vídeo sobre batismo ou imersão. Fazendo um pouco de estudo para a gente saber qual é a verdadeira palavra que a gente deve pronunciar e como a gente deve agir com os irmãos, convidá-los para a imersão ou convidar para o batismo. A palavra batismo vem da palavra bate, do hebraico, que significa filha, ismo, com o sufixo ismo, ismo significa ciência, doutrina, então, filha da doutrina. A palavra batismo tem esse significado. Vai ter outros teólogos por aí, eu não sou teólogo, eu descobri isso pesquisando autonomamente, então eu descobri que bate, do hebraico, é filha, e ismo, sufixo ismo, significa ciência ou doutrina. Então, filha da doutrina. Quem é que quer ser a mãe de todas as doutrinas? Babilônia, a igreja de Roma. Então, a igreja de Roma quer batizar as crianças a partir de recém-nascido, dizendo que é para tirar o pecado original. Mas isso não existe, a Bíblia não mostra isso em lugar nenhum. A criança, quando nascia homem, os costumes da lei hebraica era apresentar a criança no templo. Quando era homem, apresentava aos 8 dias de nascido, que era o tempo que a mulher passava o período menstrual, que ela não podia ir ao templo nesse período. Quando era menina, apresentava-se aos 30 dias de nascida, mas apresentar ao templo, apresentar aos aial dos exércitos, aquela criança. Não batizar, não fazer cerimônia Não, porque a criança não tem consciência de pecados. Por que fazer batismo? Porque, na verdade, o certo não é batismo. Batismo significa filha da ciência, filha da doutrina. A doutrina da igreja de Roma, da grande Babilônia. E o nome imersão significa a ação ou efeito de imergir algo ou alguém ou a si próprio em algum líquido. Então, quando João Batista começou a imergir as pessoas no Rio Jordão, ele clamava, ele dizia, a voz do que clama no deserto. Porque conta os historiadores que João Batista fazia parte provavelmente ele veio a morar junto com o povo ali naquela região do Mar Morto, né? A região dos essênios, faziam parte da turma dos essênios. Então ele... Bom, como eu estava falando da imersão, né? Que chegou o cliente, eu tive que parar o vídeo. A imersão, João Batista não foi o precursor, né, a pessoa que iniciou a imersão. Os antigos fariseus, os saduceus, eles já tinham esse costume, eles se sentiam os privilegiados, os puros, os puritanos. Então eles tinham tanques com águas cristalinas, com água limpa, né, que eles se vestiam, colocavam vestes brancas, né, e se imergiam nas águas para mostrar para o povo, para a sociedade, que eles eram um povo puro, os escolhidos, os sacerdotes, os homens que dominavam a lei. Né? Que os fariseus eram os conhecedores da lei, eram os que aplicavam a lei da Torá. Porém, João Batista veio depois com a imersão. E eles tentaram contestar, porque João Batista estava imergindo as pessoas no Rio Jordão, Rio Iardã. Na verdade, o nome é Iardã, que quer dizer que desce. Olha só, olha como tudo do eterno se encaixa. O nome Iardã significa que desce. Então, justamente, as pessoas desciam as águas e aí, quando subiam, eram... tido como restaurada. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a pessoa que é imergida no nome de Yahshua
se faz nova pessoa, nova criatura se torna. Por quê? Porque aqueles costumes, aqueles pecados praticados antes da imersão ficaram naquela água e a água levou. O Rio Jordão desce, a água corria, levou aqueles pecados. Então a pessoa não peque mais. Por isso que sempre o Messias dizia, vai e não peque mais. Então a imersão é necessária. Tem muitos irmãos com outras linhas de pensamento que diz que não, só o sacrifício de Yahshua na cruz já resolveu tudo. Mas ele foi a ordenança dele. Olha só, o Evangelho aqui de Lucas, capítulo 24, ele diz assim, e disse-lhes, assim está escrito que o Messias tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Então, não é só o sacrifício, foi pegar o sangue do cordeiro, vamos fazer uma analogia, pegar o sangue do cordeiro e passar nos portais, para quando viesse já o devorador, saber que ali tinha a marca, né, que protegia aquela casa. O sangue de Yahshua para nos livrar. Porém, tem que ter o arrependimento. A pessoa teve que ter a ação de matar o cordeiro e passar o sangue nos portais, nos umbrais das portas. Então tem que ter ação. Qual é a ação para o arrependimento? É a pessoa compreender que ela cometeu algo de errado, algo que é contra o mandamento do nosso Criador e dos Exércitos, e ela se sentir de coração arrependido. Se arrepender de coração e pedir perdão para a remissão dos pecados. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 38, quando depois de Pedro fazer aquele discurso lá do dia de Pentecostes, né, que é Shavuot, né, a festa da semana, os irmãos perguntaram, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Yahshua para a remissão dos pecados e você receberá o dom do Espírito Santo. E dando continuidade, ele disse, e isto tudo aqueles que o Eterno os chamar. Novamente, como eu estava falando, né, de João Batista, da imersão, o crente tive que parar, não. Então, no finalzinho do versículo 39, Pedro diz assim, e isto é para todos aqueles que Yahweh, nosso Criador, chamar. Então, muita gente não concebe. Eu estou vendo muitas pessoas que estão conhecendo o nome de Yahweh e de Yahshua, porém não está dando crédito. Estão continuando lá nas denominações, presos. Por quê? Porque não foi chamado, não foi tocado no coração. O Ruach Kadosh, o Espírito Santo, não moveu. Então, a mesma coisa, a imersão é algo necessário para remissão dos pecados. E não tem como ter perdão sem remissão dos pecados. Então, a diferença está aí. Batismo significa filho da doutrina. Quem é a doutrina? Quem é que tinha as doutrinas? A Igreja de Roma. Batismo, filha das doutrinas. Então, você escolhe que vai ser batizado ou se você vai ser emergido no nome de Yahshua para a remissão dos seus pecados. E aí você se tornará nova criatura. Que, como Paulo disse, tudo se faz novo. Então, meus irmãos, fica aí esse estudo para vocês refletirem, pesquisem, busquem mais, cuidado com coisas, como Paulo disse, cuidado com as fábulas. O Evangelho de Yahshua é muito simples. Para que criar tantas fantasias? É o arrependimento, é a imersão, é a partir do pão, é a oração, é o jejum, são essas coisas.
que agrada ao nosso Criador, se afastar da idolatria. Então, se afastar das coisas mundanas. Só isso. As pessoas ficam criando um monte de situações. Ah, mas, gente, cuidado com os falsos ensinamentos. Vão só pelo Evangelho. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia e peçam discernimento. O apóstolo Tiago diz assim: peçam ao Criador, porque Ele tem o conhecimento para dar e não passa em rosto. Ele não é homem para passar em rosto. Então, Ele não dá esse discernimento, esse conhecimento gratuitamente. Amém, meus irmãos? Pesquisem sobre o nome de Yahshua, pesquisem qual a verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos, como está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, capítulo 2, verso 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então temos que seguir, como lá em Apocalipse diz, voltar ao primeiro amor. Vamos lembrar onde a igreja caiu, a igreja de Yahshua caiu, lá no 325, durante a criação de várias outras doutrinas. Né? E vamos voltar ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Vamos voltar a conhecer Yahshua, a mensagem que ele nos trouxe. Vamos espalhar o nome dele e fazer imersão no nome dele para a remissão dos pecados. Foi assim que ele nos ordenou. Longe das fábulas judaicas, como disse o apóstolo Paulo. Cuidado com as fábulas judaicas. Amém? Fiquem todos na paz de Yahweh. No nome de Yahshua Mashiach. Amém.